Bom, vamos direto ao que interessa. Hoje a gente mergulha numa das questões mais, fascinantes da nossa era. O tal do paradoxo da inteligência artificial. Pensa comigo, se as máquinas vão produzir absolutamente tudo, quem é que vai ter dinheiro para comprar? Ok, vamos aprofundar um pouco nisso. Essa frase aí resume uma dúvida gigantesca, uma questão estrutural sobre o nosso futuro econômico. E para a gente desvendar isso, vamos dar uma olhada no sistema todo como se fôssemos engenheiros, de um jeito bem pragmático. Para entender de vez esse paradoxo, primeiro a gente precisa olhar para o motor que move a nossa sociedade, sabe? Existe um ciclo econômico fundamental que está aí há muito tempo e a IA, ela parece ameaçar o coração desse mecanismo todo. O ciclo é bem simples e totalmente interligado. As empresas produzem coisas, certo? Isso gera renda para os trabalhadores. Aí esses trabalhadores usam essa renda para consumir, para comprar, e esse consumo, claro, incentiva mais produção. É uma roda que gira e se alimenta o tempo todo. E é exatamente aqui que o paradoxo ganha vida. A IA entra em cena e ela tem o potencial de quebrar o elo mais importante dessa corrente. Pensa bem, se a renda vem do trabalho e a automação elimina o trabalho, o consumo desmorona. E claro, sem consumo, a produção para. Fim de jogo. Mas olha, essa ansiedade toda com a tecnologia não é de hoje não. Na verdade, esse medo de que as máquinas vão tomar nosso lugar, ele tem uma história bem longa. Vamos olhar para a linha do tempo. Cada grande revolução tecnológica que a gente teve gerou exatamente o mesmo medo. Milhões e milhões de empregos foram eliminados. Mas a economia não quebrou. Por quê? Então, qual é a grande lição aqui? A história mostra um padrão muito claro. Em vez de um colapso, o que acontece é uma transformação. Setores econômicos completamente novos surgem, assim, do nada, criando demandas de consumo que ninguém conseguiria prever. O trabalho humano não some de jeito nenhum, ele simplesmente se reinventa. Só que existe um argumento muito forte que diz que, agora com a IA, a história é outra, que ela é um tipo de tecnologia fundamentalmente diferente, e isso muda completamente a natureza do desafio. E essa imagem ilustra a diferença de forma brilhante. A gente não está mais falando de substituir músculos de força bruta. Agora a gente está falando de substituir a mente, o raciocínio. O impacto disso é gigantesco, né? Não é mais sobre um único setor. A IA mira em trabalhos que dependem de pensar, de analisar, de criar, o que acaba comprimindo o valor do trabalho humano no mercado como um todo. Então tá, vamos avançar e dar uma olhada em como isso pode se desenrolar em 3 futuros possíveis, que são os que estão sendo mais debatidos agora. Basicamente, temos 3 caminhos principais na mesa. O primeiro é a renda básica universal, onde o governo pega os lucros da automação e redistribui para garantir que as pessoas continuem consumindo. O segundo é a criação de novos tipos de trabalho com o esforço humano focado, em experiências, em autenticidade. E o terceiro, que é o mais sombrio, é uma concentração absurda de riqueza, onde a economia passa a servir só uma pequena elite, a dona da tecnologia. E isso nos leva a uma pergunta que vai na veia do nosso sistema econômico. Porque, historicamente, o capitalismo sempre dependeu de escala, de produção e consumo em massa. Mas calma, existe um argumento muito poderoso de que a gente está esquecendo o fator mais importante de todos, a própria criatividade humana. Esse conceito, a tal da destruição criativa, não é sobre o caos, é sobre um ciclo. Um padrão previsível em que cada inovação destrói o que era antigo, mas, ao mesmo tempo, cria um ecossistema econômico inteiramente novo. Então, o ponto crucial é este aqui. Os seres humanos não só encontram novos empregos. Nós inventamos novas necessidades, novos desejos, novas formas de dar valor às coisas. Se as regras do jogo mudam, a gente vai lá e muda o jogo. E isso nos leva à parte final, e talvez a mais empolgante desta nossa análise. O que será que vem pela frente? O padrão da história sugere que o verdadeiro papel da IA não é de substituição. Na verdade, ela é um catalisador. Um catalisador que nos empurra para fora da zona de conforto, para o próximo estágio do trabalho e da criatividade humana. A resposta real para esse paradoxo talvez não seja puramente econômica. Talvez seja sobre a nossa própria capacidade de criar. A questão, no fim das contas, não é se vamos nos adaptar, mas sim o que nós vamos nos tornar nesse processo. E essa é a pergunta que fica no ar.